Nova Trento News. A TV que informa e não controla. Boa tarde, estamos iniciando agora pelo Nova Trento News o nosso programa Almoço e Notícias, sempre no oferecimento de Postos Viabella, Canelinha e também aqui na cidade de Nova Trento. Abasteça com V-Power e V-Power somente nos Postos Viabella, Canelinha e aqui em Nova Trento. E baixe o aplicativo Shellbox e tenha descontos especiais e real na hora do abastecimento. Postos Viabella trazem agora no Nova Trento News o almoço e notícias. Mais uma vez, uma ótima tarde para você e obrigado sempre pelo carinho, pela audiência que você nos dá todos os dias aqui no nosso Almoço e Notícia, programa esse que vai ao ar em todas as nossas plataformas de segunda a sexta-feira. Gente, antes da nossa entrevista, do nosso convidado de hoje, olha essas imagens aí. Bellatrix Quadros, gente, uma empresa que vende no atacado e também no varejo. Está localizada na Rua Florianópolis, o número é o 1260, Ponta Fina Norte, o conhecido bairro de Santo Antoni. Olha, fabrica porta-retratos, caixa para decoração, caixas para presentear, bandejas e muito mais. O telefone WhatsApp da Bellatrix Quadros, as imagens você está acompanhando aí dos produtos lindíssimos, é o 98462-0293. Bellatrix Quadros aqui em Nova Trento. E vamos agora com a dica do Centro Médico Dr. Tomás, 50 anos de medicina do Dr. Tomás. Olha só, Novembro Azul é também um mês de conscientização sobre o diabetes. O Centro Médico Dr. Tomás traz esta semana esclarecimento a respeito desta doença, que é causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, o hormônio que regula a glicose no sangue. Algumas complicações podem surgir em consequência do mau controle do diabetes. Lesões de retina, a chamada retinopatia diabética, infarto do miocárdio e acidente vascular, que é o AVC, infecções por danos ao sistema imunológico. O Centro Médico Dr. Tomás tem uma equipe de profissionais que atua na prevenção e no tratamento de pacientes com diabetes nas especialidades de oftalmologia, com o Dr. Tiago e o Dr. Eduardo, cardiologia, Dr. Abiram, endocrinologia, doutora Johanna e nutrição, a doutora Emília. Novembro Azul é para refletir, conhecer e prevenir o câncer de próstata e o diabetes. Diagnóstico e tratamento precoces garantem a vida. Centro Médico Dr. Tomás, ano de comemoração dos 50 anos de medicina do Dr. Tomás. O Centro Médico Dr. Tomás está aqui em Nova Trento, na Rua João Baio Sobrinho. Informações e agendamentos em 3267-0106 ou WhatsApp 99945-8506. Acompanhe também nas redes sociais. Centro Médico Dr. Tomás. E antes da nossa entrevista de hoje aqui no nosso Almoço e Notícia, olha essas imagens aí. Olha, essa é para você que está pensando em construir ou reformar. A Reveste Arte é uma empresa especializada nas mais diversas áreas da construção civil e acabamentos. Também atua na venda e colocação de pisos vinílicos e laminados. Eu, por exemplo, coloquei pisos na minha casa da Reveste Arte e eu garanto o serviço, hein? Garantindo conforto, praticidade e durabilidade no seu lar. Produtos com mais de 18 anos de garantia, tendo como meios de pagamento. Presta atenção nisso aqui.
cartão de crédito em até 12 vezes sem juros, Pix e boleto em até 5 vezes. Entre em contato pelo WhatsApp 489 9813 6338 ou através do Instagram, @Reveste Arte Oficial. Reveste Arte é a empresa certa para você que deseja construir ou reformar. Anota o nome: Reveste Arte. E o nosso Almoço e Notícias segue nesta quinta-feira, trazendo sempre muitas informações para você na hora do almoço. Gente, hoje eu converso com o professor Juliano Mazzola. O professor Juliano Mazzola é responsável pelo Centro de Memórias aqui do nosso município. E nessa entrevista ele fala de muitos assuntos de grande importância para todos nós. Professor Juliano Mazzola, bom dia. Bom dia, Hércules. Bom dia a todos os que nos ouvem e nos veem. Juliano, vamos falar do Centro de Memórias. Você que é a pessoa responsável pelo Centro de Memórias aqui de Nova Trento. E agora você está com um projeto para resgatar, né, os provérbios, aquelas falas que se usavam muito tempo atrás. E o objetivo é resgatar isto, né? Como é que está esse trabalho? Pois bem, para você e para todos os nossos ouvintes, principalmente para o pessoal da nossa querida cidade de Nova Trento, desde que eu entrei aqui, fazendo parte da equipe do prefeito Tiago, a gente está recuperando um pouco da história oficial, digamos assim, do município de Nova Trento, para que a prefeitura possa ter à disposição essa parte oficial da história. Uma vez que as entidades de Nova Trento, todas elas têm as suas histórias, riquíssimas histórias, que estão guardadas nos seus respectivos apontamentos. Mas a prefeitura precisava desse espaço. Esse espaço, então, ele nasceu junto à Biblioteca Padre Lidivino Santini, da qual podemos também falar um pouco hoje, que está aberta lá, e anexa à biblioteca, eu tenho então a minha sala, onde eu consegui reunir aí, estou reunindo, primeiramente os livros antigos do Executivo, desde que a nossa prefeitura que o nosso município foi criado em 8 de agosto de 1892. Temos os livros a partir desta data, a partir de 1892, do Executivo. Os livros do Legislativo estão em poder da Câmara Municipal. E nós aí estamos então reunindo esta documentação de caráter mais oficial. Livros e tudo mais que possa interessar a história oficial do município de Nova Trento. O Centro de Memória recebeu recentemente também um arquivo muito importante e interessante da Univale. O Centro de Pesquisa da Univale tinha lá uma grande documentação que se relacionava com a fundação das nossas colônias, com a nossa história de modo geral, lá em Itajaí. Isto então seguiu tudo para o Arquivo Público de Itajaí, pois a pessoa que era responsável acabou falecendo e a documentação ficou lá. Essa documentação também veio acabar em Nova Trento. Através do professor Jonas, do secretário Rodrigo Bonecker, essa documentação chegou a Nova Trento e hoje está também no Centro de Memória. Então tudo isso estamos fazendo nesse trabalho, que é um trabalho de recuperação da memória de Nova Trento, que é muito importante, para que não se perca a memória do passado de Nova Trento. O passado é importante que seja estudado não para ficar lá atrás, para que ele sirva de baliza para o presente, porque a gente só entende o presente se estudar o passado, e para que ele sirva também de luz para o futuro. Um dos objetivos agora é o projeto dos provérbios, e Proverbi Trentini. Provérbio, o que é um provérbio? Um provérbio é um dito para a geração mais jovem, né? Um enunciado que ele quer dizer o quê? Ele condensa grande sabedoria popular, mas sabedoria popular acumulada em séculos, talvez num milênio que a nossa gente que veio do norte da Itália, de todas as províncias italianas, acumulou ao longo de muito tempo essa sabedoria popular. Aqui em Nova Trento também chegaram os italianos, aqui muitos provérbios também apareceram. E de modo especial, eu estou circulando pela cidade e encontrei aqui no centro de Nova Trento um cidadão chamado Arnaldo Cristofolini, representante da família Cristofolini, é neto de Antônio Cristofolini e Teresa Voltolini. Ele me disse alguns provérbios muito interessantes. Ele também me falou que o avô contava
da viagem que fora feita da Itália em direção ao Brasil. Quase todos vinham em navios a vapor, 30, 40 dias. A família do avô do seu Arnaldo Cristofolini veio para cá num navio à vela, Hércules e povo de Nova Trento. Esse navio à vela levou 3 meses para chegar aqui. Esse navio ficou parado no Equador durante 15 dias e essa gente não sabia para onde ia. E ao final de 3 meses eles chegaram à colônia imperial Príncipe Dom Pedro e depois foram direcionados aos seus lotes aqui no Salto, em Nova Trento. Então o seu Arnaldo me contou alguns episódios que o avô contava e alguns provérbios também da boca dele saíram para registro, que estão devidamente registrados. Um interessante é sobre os acordos que se faz na vida social. Em vez de brigar, fazer um acordo. Então, esse provérbio em italiano é muito interessante porque ele diz o seguinte, querido Hércules. Em italiano, val de più na triste combinação que na boa sentença. O que quer dizer isso? Que é melhor, Hércules, um acordo não muito bom do que uma sentença judicial. E nós estamos vivendo momentos em que tudo acaba parando na justiça. Então, olha a sabedoria popular. Val de più na triste combinação que na boa sentença. É melhor sentar, conversar e chegar a um acordo antes de ir para o juiz. Outro provérbio interessante, agora vamos falar do Salvador Gulini. Salvador Gulini me disse que o Ciro Cadorin falou para ele um outro provérbio interessante. Cari, a venir vecchi, cala le forze e cresce i difetti. Quer dizer o quê? Que quando a gente fica velho, fica fraco e aparece cada vez mais problemas. Então, sabedoria popular italiana e tantos outros provérbios que nós estamos recuperando. Aí você vai me dizer, bom, mas isso já tem nos livros que vieram da Itália? Eu sei que tem. Os livros que vieram da Itália trazem os provérbios, muitos provérbios que de lá foram repetidos aqui. Mas eu estou à cata de provérbios somente de Nova Trento, que foram modificados aqui, que tenham parte da cultura do município. Já foram encontrados muitos, Juliano, ou não? Já foram encontrados, eu já tenho anotado pelo menos mais de 30, Os mais simples, que são os mais comuns, até se repetem muito, mas sempre no meio aparece algum que é uma coisa muito inusitada. E depois, Juliano, quando você chegar a um determinado número, pretende lançar isso num escrito, compilar tudo junto para divulgar para a comunidade? Como é que vai ser feito? Sem dúvida nenhuma, a gente já vai, eles estão sendo anotados num caderno, e também no meu computador, e lá na frente, quando a gente tiver aí uns 100 provérbios, 150 selecionados, a gente vai fazer um trabalho, que poderá acabar num livro, Esse livro... Essa é a ideia. Essa é a ideia, tudo tem que acabar num livro. E por falarmos de livros, nós também vamos falar aqui hoje de mais um livro. Em seguida vamos falar da obra da Ivete Bosio, que é o livro Delle Mamane, Tiraossi e Benzedeiros, que foi traduzido para a língua portuguesa. Com relação aos provérbios, então, o trabalho continua. A comunidade que me vê circulando para cá e para lá, ou a pé, ou de mobilete, ou às vezes de carro, eu estou sempre conversando com as pessoas mais idosas da cidade e também com os mais jovens que ainda se lembram dos provérbios e de outras histórias para que elas fiquem devidamente registradas, porque nós temos que registrar o nosso passado para não ficarmos órfãos no futuro. A tecnologia está nos impondo uma mudança muito rápida, e tudo fica velho muito rápido no momento atual. Mas o que está escrito num livro e o que está consolidado e cristalizado na sabedoria popular milenar, isso não desaparece rapidamente, isso continua. E esse é o objetivo. No mundo líquido que vivemos hoje, onde tudo muda muito rapidamente, é importante às vezes, e principalmente para a nova geração, ter uma âncora. Onde é que eu vou jogar minha âncora? Aqui. Um pouco da sabedoria popular dos nossos antepassados não vai fazer mal a ninguém. Estou conversando com Juliano Mazzola, ele que coordena o Centro de Memórias aqui do município de Nova Trento. Nós vamos ao intervalo e voltamos na sequência. Espero que você esteja gostando do nosso Almoço e Notícia de hoje. Daqui a pouco eu volto já com o nosso convidado deste dia para dar sequência à nossa entrevista do dia de hoje. Antes eu falo da ProSul,
proteção veicular. Você sabia que com parcelas a partir de R$ 54,90 por mês, você protege o seu carro? Isso mesmo, protege 100% o seu carro até R$ 100 mil carro de terceiro, tantos outros benefícios que a ProSul Proteção Veicular tem para você. Gente, aqui em Nova Trento, a ProSul fica bem pertinho, a sala de atendimento, bem pertinho do Archer, e em São João Batista também, no centro da cidade. Fica aí na rua Leoberto Leal, bem pertinho também da Igreja Matriz. Lembrando que a ProSul Proteção Veicular protege você e sua família. Eu vou te passar o WhatsApp até para você falar com o Juliano, que é a pessoa responsável aqui pela nossa região. É o 996 76 1855. 996 76 1855. ProSul Proteção Veicular, protegendo você e sua família. E mais um recadinho para você. Olha, pratique e adquira sua arma de fogo legalizada de forma desburocratizada com a equipe especializada do Clube de Tiro Nona Legião. Olha, trabalha com vendas de armas nacionais e importadas, cursos de tiro básico para iniciantes até níveis mais avançados, com estande de tiro fechado no centro de São João Batista e também ao ar livre aqui em Nova Trento, com pistas de até 120 metros e instrutores sempre à disposição. Venha conhecer, filiar-se e praticar conosco. Informações 998 49 0051. Anotou aí? Clube de Tiro Nona Legião, São João Batista e também aqui em Nova Trento. Estamos de volta com o nosso programa, conversando hoje com Juliano Mazzola, ele que é professor, historiador e coordena o Centro de Memórias aqui do município, localizado no centro da cidade. Ô Juliano, no primeiro momento você citou um livro e eu gostaria de falar sobre este livro, né? Que livro é este e quem foi que escreveu, Juliano? Pois bem, Hércules, nós estamos falando de livros. Falamos agora que o Centro de Memória está justamente anexo à Biblioteca Pública Municipal, o Padre Lidvino Santini, que fica hoje anexa à Casa da Cidadania. A gente pensa que hoje não é mais necessário ler, e que os clássicos, que os livros estão obsoletos porque a tecnologia está aí. Mas é um ledo engano isso. A gente precisa continuar com a formação humanística da nossa juventude. E para tanto a gente precisa ler. Nós hoje vamos falar de um dos livros que foram publicados pela Província Autônoma de Trento e que fala da nossa história. Nós tivemos alguns livros que foram publicados por Trento que falam da nossa história. Vincere morire, de Renzo Maria Grosselli, Noi altri chi parlem tutto in italiano, da Ivete Marli Boso, e mais recentemente a tradução para a língua portuguesa da Medicina Popular dos Trentinos no Brasil. Este igualmente escrito pela nossa escritora Ivete Marli Boso, aqui na nossa terra e que mora na Itália. Pois bem, esse livro é novo? Não, ele não é novo. Ele foi editado no ano de 2002, portanto já tem 20 anos que ele foi editado na Itália, em língua italiana, evidentemente. Ele recupera uma parte importantíssima da história de Nova Trento. E a gente precisa que as escolas leiam este livro. Então, um dos objetivos do Centro de Memória, do professor Juliano, estar insistindo nisso, é justamente falar desta obra maravilhosa que só foi traduzida agora para o português 20 anos depois. Graças ao professor Afonso Gon Chicó, que fez a tradução, e agora temos um prefácio muito interessante do José Nilo Vale, e o livro é maravilhoso. Ele fala sobre o quê? Ele fala sobre a medicina popular, fala sobre as parteiras, fala sobre as benzedeiras e benzedeiros, e fala sobre os tira-osse, que é uma coisa que nem tradução para o português tem adequada, que são aquelas pessoas que colocam os nervos no lugar, Aí vamos lembrar do seu Salvador Gulini, que é o homem que arruma os nervos. Pois e também a dona Adelina. Falecida dona Adelina, que há pouco faleceu. Pois bem, exato. Todas essas, digamos assim, profissões que existiam antigamente, hoje estão praticamente extintas. As parteiras hoje são as doulas, assistidas pelos médicos, são formadas, mas antigamente não tinha outra
solução. Antigamente, quando vieram para cá, da Europa, que já era praticamente desenvolvida, de certa maneira, Trento, em 1875, já tinha uma escola de medicina. As parteiras que vieram de lá para cá tinham formação acadêmica, de certa maneira, não vieram para cá sem saber nada. Mas foram todos jogados na floresta e aqui, então, não tinha nada. O hospital aqui aconteceu 50 anos depois da chegada dos italianos. Chegaram em 1875 e o hospital abriu na década de 30. Como é que eles faziam antes? Recorriam a quem? Recorriam aos santos, aos benzedeiros, recorriam aos tira-osso para arrumar o nervo daqui, o osso de lá, e recorriam também, e muito frequentemente, sempre às parteiras. Então este livro fala sobretudo delle mammane, que é a palavra italiana que quer dizer parteiras. Quem está na capa do livro? Essa senhora quem é, Juliano? Esta senhora aqui é a querida senhora Glorinha Bonecchia, né? Ela infelizmente partiu há pouco tempo, né? Mas ela deixou a sua contribuição para a nossa comunidade. A senhora Glorinha é falecida esposa do senhor Ricardo Quaiato, e ela está aqui então numa foto belíssima, né? Ao lado do seu fogão a lenha, manipulando as ervas, como ela sabia fazer muito bem. Nós tivemos em Nova Trento muitas outras mulheres, como a dona Glorinha, tivemos a dona Santina, Andreoli Franzoi, e muitas que ainda estão hoje fazendo os chás. Tivemos parteiras, tivemos a Bassi, que era também, além de tudo, uma pessoa que preparava remédios para a nossa comunidade. Então tudo isso foi muito importante naquele momento em que a gente não tinha assistência oficial médica, né? Mas, mesmo assim, convivendo com assistência oficial médica nos dias de hoje atuais, ainda persistem, porque isso é sabedoria popular concentrada em séculos, que vem lá da Idade Média, os benzimentos, as fórmulas mágicas, e o que sumiu na realidade foram as parteiras, né? As parteiras hoje não podem mais exercer esse ofício porque tem que estar devidamente cadastradas, então tem que estar nos hospitais. Elas existem ainda, hoje são as doulas, se não me falha a memória, elas assistem aos médicos, né, durante os partos, mas antigamente elas é que traziam à luz as pessoas, né, porque jamais, na década de 40, 50, um homem entrava numa sala de parto. Então são todas essas coisas interessantes da evolução do pensamento, né? Eram só mulheres que ficavam aí. As parteiras tinham essa finalidade. Este livro é um livro não somente de benzedeiras, arrumadores de nervos e parteiras, mas é um livro de história, que fala da história de Nova Trento, das nossas raízes, como chegamos até aqui, como foi enfrentar a vida na floresta, como foi criar a família dentro do universo religioso criado pelos padres jesuítas, que eram, na realidade, as autoridades máximas do município até o final da década de 60. Né? Muito interessante observar isso, que os jesuítas em Nova Trento, eles detinham praticamente o poder total no município, não só espiritual, mas o poder político também. É muito interessante observar isso. Futuramente a gente poderá fazer essa análise no Centro de Memória de qual foi a influência política também dos jesuítas no município de Nova Trento. É um tema muito interessante. Mas hoje estamos falando do livro, então eu conclamo aí aqui a todas as pessoas, comprem este livro. Ele está disponibilizado na Rede Feminina, está disponibilizado aqui na Livraria da Paróquia, à venda, creio que por uns 30 ou 50 reais no máximo, e é interessante que vocês entreguem esse livro para as novas gerações. Se não tem paciência de ler tudo, que leia algumas páginas, para saber como era esse mundo, né, da década de 30, 40, 50, 60, e como ele está hoje, fazer uma comparação. Então o livro da Ivete é muito importante, assim como todos os demais livros que devem ser lidos, não devem ser esquecidos, estão na Biblioteca Pública Municipal, estão ao alcance de todos também nos e-books de forma digital. Este é o nosso recado, essa Hércules é a nossa atividade aqui na comunidade de Nova Trento, junto ao Centro de Memória. E como último recado, então, este livro, pela Associação Bezanello, ele está sendo distribuído nas escolas. Né? E quem desejar comprar, tem para vender ou não? Sim, ele está à venda aqui nas livrarias, na Livraria da Paróquia e também na Rede Feminina. Mas nas bibliotecas das escolas, a Associação Beneficente Bezanello, ela distribuiu, né, gratuitamente para as escolas do Agouti, do 30 Reis, falta talvez a João Bayer Sobrinho, falei com o Orivan, me disse que vai distribuir também, e então ele estará disponível nas escolas. E eu também passarei, a partir do ano que vem, como fiz este ano já,
nas escolas falando dele. Melhor que ele esteja lá, que assim o aluno que porventura se interessar pela leitura do livro já poderá se dirigir à biblioteca e emprestá-lo para a leitura. Ele estará também disponibilizado na nossa biblioteca Padre Divino Santini, para que todos possam emprestá-lo e ficar com ele aí 20, 30 dias para a leitura. Obrigado, Juliano, e um ótimo dia. Eu agradeço muito, Hércules, a você, ao canal que sempre publiciza as nossas ideias novas e as nossas ações. Agradeço à Secretaria de Turismo e Cultura, na pessoa do secretário Rodrigo Bonecker, e sobretudo ao prefeito que me deu esta incumbência de recuperar, restaurar e cuidar da história de Nova Trento. Muito obrigado. E chegamos ao fim do nosso Almoço e Notícia desse dia. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Curta e compartilhe. Nova Trento News, a TV que informa e não controla. Nova Trento News, a TV que informa e não controla.